Amém, igreja? Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos se colocar de pé. Aleluias. Glória ao Senhor Jesus. Deus seja louvado por mais uma oportunidade. Nós estamos aqui neste culto abençoado para o Senhor. Tudo para Ele. Aleluias. Glória ao Senhor Jesus. Nesta manhã, eu acordei com daqueles terríveis sonhos, né? Aqueles pesadelos. Eu acordei com 3 copos preparados para mim de veneno, para me matar. E aí, quando eu acordei, que eu vi toda aquela preparação, né? E tal, louvado seja o Senhor, que Deus Ele revela. E eu vi toda aquela preparação e eu entendi que o inimigo, ele quer calar a nossa boca. Mas quando Deus te deu a voz, não se cale. Aleluia. Satanás nenhum tem o poder de tirar a tua vida. Tua vida está na mão do Senhor Jesus. Amém? Glória ao Senhor Jesus por isso. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Amém, minha amada. Muito obrigada. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 23. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Deus seja louvado. Aleluias. Lucas 9, 23. Quantos acharam? Glória a Deus. Aleluias. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse salvará. Aleluias. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor Jesus. Pai, neste momento, meu Deus, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, é a Tua palavra. A Tua palavra, meu Pai, ela é viva, ela é eficaz, meu Pai. Ela penetra, meu Pai, no mais profundo do nosso coração. Pai, nessa noite, fala conosco, meu Pai, que não seja a Tua serva a ministrar, mas que seja o Teu Espírito Santo. A casa é Tua, o povo é Teu, a palavra é do Senhor. Então, neste momento, fala conosco, meu Pai. Vai tirando todo empecilho, meu Pai, toda canseira, Senhor. Tudo que venha dispensar, meu Pai, o coração do Teu povo de ouvir a Tua palavra. Caia por terra nessa noite todo o laço do inferno, em nome do Senhor Jesus, porque a Tua palavra, ela tem poder de curar, a Tua palavra tem poder de salvar, e nessa noite eu creio, meu Pai, que haverá salvação nessa casa, para que Teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Aleluias. Lucas 9, 23 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Aleluias. Hoje é noite de nós descermos do trono e colocar o Senhor Jesus no trono. Aleluias. Renunciar é descer do trono e deixar Cristo no trono. Aleluias. Se Jesus renunciou o seu trono para nos salvar, o que nós vamos renunciar para o Senhor Jesus? E a resposta é tudo. Se o Senhor renunciou o trono para nos salvar, o que nós precisamos fazer para renunciar? E a resposta é tudo. Aleluias. Fala aí para o teu irmão, está disposto? Não, fala direito. Está disposto a renunciar tudo por amor ao Senhor Jesus? Aleluias. Glória ao Senhor Jesus. O texto diz: se alguém, é a primeira condição. Se alguém, aleluia, quer vir, segunda condição. Não estou obrigando ninguém. Eu não puxei ninguém pelo cabelo. Eu não obriguei ninguém a vir para a casa do Senhor. Aleluia, mas é uma condição. Quer vir, aleluia, após mim. Quer dizer, depois de mim. Não na frente de Jesus, mas depois de Jesus. É Jesus passando e tu passando atrás. É Jesus caminhando e tu caminhando atrás. É Jesus pisando e tu pisando atrás. É isso. Aleluia.
Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Renunciar é descer do trono e colocar o nosso Senhor no trono. Aleluias. Renunciar é deixar de ser eu mesma e passar a ser aquilo que Cristo quer que eu seja. Aleluias. Está disposto? Está disposta? Ou quer desistir? Aleluias. Quando eu olho aqui para essa passagem, eu me lembro de todos os discípulos de Jesus. Todos eles renunciaram, aleluia, alguma coisa. Todos eles renunciaram para seguir a Jesus. Eu me lembro, por exemplo, de Pedro. Pedro, ele renunciou à sua microempresa. Pedro renunciou ao seu temperamento sanguíneo, renunciou à sua vida, negou tanto que morreu na cruz. E quando foram colocar Pedro na cruz, da mesma forma que Jesus, ele falou: não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Senhor. Então investe essa cruz. Aleluias. Lembro também de Paulo, que renunciou ao seu título de fariseu, seus anos de estudo com o maior mestre da época, Gamaliel, aleluias, renunciou ao seu ego inflamado, ele renunciou ao seu temperamento colérico, seu jeito mandão, aleluias, de ser, sua brutalidade de um touro bravo, aleluias, renunciou tanto que ele falou para o profeta Ágapo: eu não falei isto, que estou pronto para morrer por amor a Cristo, aleluias. Mas eu me lembro mesmo, é de João, do apóstolo João, que por ter ficado por último, por ter vivido mais, teve que renunciar mais, aleluia. E será do apóstolo João que nós vamos falar nessa noite, aleluia. O evangelho de João, ele foi escrito quando já circulava os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Ele foi escrito quando todos os demais discípulos já tinham morrido no martírio. Já imaginou, irmãos, todos morrerem e só restar você? Aleluias. Já imaginou todos que começaram na caminhada com você, morreram e só ficaram você? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Já imaginou aquela pessoa que louvava com você? Aleluias. Orava com você, subia no templo com você, aleluias, vinha para a casa do Senhor com você, aleluias, mas aí de repente todos foram embora e só restou você, aleluias. Até Jesus falou, até a pessoa de Jesus foi, aleluias, mas ele falou lá em Atos: mas eu voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejais também, aleluias. Todos foram e só restou João, aleluias. João no capítulo 21, no versículo 21 diz: e quanto a este, Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Olha que responsabilidade, irmãos. Fala para a pessoa do teu lado: hoje Deus te dará responsabilidade, aleluia, de ficar quando todos forem embora, de permanecer, ainda que todos abandonem a fé, aleluia. Deus está te dando responsabilidade nessa noite. Quem recebe? Deus está te dando a responsabilidade de permanecer, ainda que todos se desviem, ainda que todos abandonem a fé. O Senhor está falando: eu estou te dando a responsabilidade, João, aleluias. O Evangelho de Cristo, escrito por João, ele foi escrito para defender a fé cristã de um ataque que quase devastou a igreja nos 3 primeiros séculos, chamada de gnosticismo, que era uma mistura da fé judaica com a filosofia grega, aleluia. E sabe o que o Senhor falou para mim no meu coração? Deus sempre deixará alguém que pregue a verdade, que fale a verdade, ainda que todos desviarem da fé, aleluia. Deus sempre deixará um João, aleluia, nas igrejas, para defender das heresias, aleluia, dos fins dos tempos. Quem é João nesta noite? Você vai defender a verdade? Você vai defender a palavra do Senhor? Aleluia, mesmo nos meios do fim dos tempos, aleluia, aleluia.
Quem é João dessa igreja? Aleluias. Quem será o João dessa igreja? Aleluias. Quem é que não vai abandonar o Senhor Jesus, mesmo em meio a tanta bagunça? Aleluias. Quem vai permanecer na igreja, ainda que todos venham se desviar? Fala assim, eu. Fala pela fé, irmão, eu. Aleluias. Glória ao Senhor Jesus. O gnosticismo, ele acreditava no dualismo. Resumindo, que era a matéria era mal e o espírito era bom. Se a carne é mal e Jesus era carne, então Jesus não era o Cristo e não era o Deus. Por causa disso, o povo daquela época passou a não acreditar mais na divindade de Cristo. Aleluias. Porque se a carne é mal e o espírito é bom, se Jesus veio em carne, então Jesus não é Cristo. Isso era o que eles pensavam. Amém? Aí João, ele aparece, aleluias, escrevendo o seu evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, falando, aleluia, João 1:1. No princípio era o verbo, aleluias, e o verbo estava com Deus, aleluias, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluias. João estava dizendo o seguinte: vocês acreditando ou não, Jesus é Deus. Aleluias. E sendo Deus eterno, ele encarnou. Como homem, morreu. E como homem, ele ressuscitou. Aleluias. Você não entendeu? Jesus é Deus. Aleluias. Ele não é apenas um rei perfeito, como Mateus descreveu. Ele não é apenas um servo perfeito, como Marcos descreveu. Ele não é apenas um homem perfeito, como Lucas escreveu. Aleluia. Ele é o Deus perfeito, como João descreveu. Ele é Deus. Aleluias. Ele é Deus. Enquanto muitos naquela época não acreditavam na divindade de Jesus, aí chega João. Ele é Deus. Aleluias, aleluias. E é por isso, irmãos, que nós estamos vivos. Sabe por que você está viva? Sabe por que você está aqui nesta cadeira? Aleluias. E Deus está nos dizendo nessa noite: você não morreu. Você não vai morrer antes de você revelar para o mundo quem eu sou. Aleluias. É por isso que você está viva. É por isso que você está vivo. Porque você precisa revelar para o mundo que Jesus é Deus. Aleluias. E Deus, ele nos diz: o que eu não revelei a ninguém, eu vou revelar a você. Aleluia. Deus se revelou a João quem ele era. E o Senhor está falando: aquilo que eu não revelei a ninguém, eu vou me revelar a você, porque você permaneceu. Aleluias. Mas por que Deus, ele revela logo a João? Por que Deus revela logo a João? Porque João era o xodozinho de Jesus? O que você acha? Não. Deus não tem filho prediletos, mas Deus tem filho que os preferem mais. Eu vou repetir: Deus não tem filho predileto, Deus tem filho que o preferem mais. Você prefere mais ao Senhor do que ao mundo? Se você prefere mais ao Senhor do que ao mundo, você é o amadinho de Jesus. Aleluias, aleluias. Deus seja louvado. Deus não tem filho prediletos, como eu falei. Deus tem filhos que o preferem mais. Filhos que em vez de estar no mundo, está na igreja. Filhos que em vez de gastar hora nas redes sociais, no Instagram, no short, aquele dedinho ali que só, né? Aleluia. No TikTok, gastam horas na palavra do Senhor. Deus está chamando João dessa noite para gastar hora não em redes sociais, mas gastar hora na palavra do Senhor. Porque você gastando hora na palavra do Senhor, Deus vai se revelar a você. Aleluias. Filhos que em vez de passar horas maratonando em Netflix, maratona na palavra de Deus, querendo
conhecer o Senhor mais e mais, como diz lá em Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluias. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que o amam mais. E quem ama mais, renuncia mais. Eu vou repetir. Quem ama mais, renuncia mais. Se você não renuncia ao Senhor, significa que você não ama o Senhor ainda. Aleluias. Lucas, no capítulo 14, no versículo 33, diz: assim, qualquer de vocês que não renunciar a tudo, não é metade, é tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Se você não renunciar tudo, não é o meu discípulo, é apenas multidão. E multidão está só na superfície ali, irmãos. Mas discípulos não. Deus revela o profundo e o oculto. Aleluias. Deus seja louvado. João 12:25 diz: quem ama a sua vida, perdê-la. Aleluias. Por que João ele é conhecido como o discípulo amado? Eu fiz essa pergunta. Por que ele é conhecido como o discípulo amado? Por que Mateus ele não escreveu que ele era amado? Por que Lucas não escreveu que ele era amado? Por que só João escreve que ele era amado? Aleluia. Se eu crer que João escreveu que ele era amado porque ele era tendencioso, então tem alguma coisa de errado. Porque a Bíblia fala que a Bíblia é inspirada por Deus. Se eu crer que João ele descreveu que ele era amado, então ele era tendencioso. Aí eu posso duvidar que a palavra não é inspirada por Deus, porque a Bíblia fala: nenhuma escritura tem interpretação pessoal, mas toda escritura foi inspirada por Deus. E aí nós vamos entender por que João escreveu que ele era amado. João 2:22 diz. João 20, versículo 12, diz: então correu e foi até onde estava Simão, Pedro, e o outro discípulo a quem Jesus amava. Quem escreveu isso? Aleluias. Quem escreveu isso? Aleluias. Então Jesus, ele chamou 12 e Jesus só amava um? O que vocês acham? Quem era João? E aí nós vamos entender, aleluia. Quem era João? João, ele era o discípulo de João Batista. Mas João ainda não tinha renunciado nada enquanto ele caminhava com João Batista. João só renunciou tudo. João só largou tudo quando ele se encontrou com o Cordeiro. Aleluia. Aleluia. João 1:35 diz: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia dos 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Sabe o que o Senhor está falando? Eu só vou renunciar tudo quando eu me encontrar com o Cordeiro. Aleluia. Nós podemos ter aqui o maior profeta do mundo, mas se você não se encontrar com o Cordeiro, você não renunciou tudo. Pode ter o maior missionário, o maior profeta dessa casa, o maior pastor dessa casa, mas se você ainda não se encontrou com Jesus, com o Cordeiro, você não renunciou nada. Aleluias. Aleluias. Mas eu só vou renunciar tudo quando eu me encontrar com o Cordeiro. Aleluias. Eu não sei quanto tempo você está na casa do Senhor, mas o Senhor está falando para você: é hora de se encontrar com o Cordeiro, e não com a religião, e não com a placa, e não com a EMAC. É hora de você se encontrar com o Cordeiro, porque enquanto você caminhava com João Batista, nada tinha mudado, mas quando você se encontrou com Jesus, Ele muda tudo. Deus está falando para pessoas desta noite: é hora de você se encontrar com o Cordeiro verdadeiramente. Aleluias. Se nós não renunciamos nada, significa que nós só somos religiosos. Aleluias. Significa que eu só venho para o culto.
Mas quem anda com o Cordeiro renuncia. Aleluia. Marcos 1:19 diz: e passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os seus empregados, foram após ele. Aleluia. João não era qualquer um. João era um empresário, era um empreendedor. João tinha um pai empresário, um baita de um pai empresário. João, ele não pescava por esporte, não, por diversão, não. João, ele pescava porque ele era dono dessa empresa. João, ele era herdeiro dessa empresa. Aleluia. E aqui eu começo a mensagem para você entender por que João era tão amado. Quem quer ser amado por Jesus? Quem já entendeu a mensagem? Se você quer ser amado por Jesus, comece a renunciar. Aleluias. João, ele larga empresa, larga pai e larga mãe. E nós temos uma dificuldade de renunciar. Nós somos a geração que menos renunciamos. E quando eu leio a Bíblia, eu tenho vergonha de falar: Senhor, eu não sou nada diante deles. Nós temos uma dificuldade gigantesca de renunciar, de desapegar coisas tão pequenas, como por exemplo, roupas pequenas, mini saias. Quando eu me converti, irmãos, eu falo com vergonha. Eu usava uma mini saia, um palmo de uma saia. Mas quando eu me converti, quando eu me encontrei com o Cordeiro verdadeiramente, ele falou assim: tira tudo. Tira tudo. Por quê, irmãos? Porque você é templo do Espírito Santo. Você tem valor. Você não está na prateleira, a exposição. Você tem valor para o Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos uma dificuldade de largar tantas coisas. Quantas pessoas passam 1 ano, 2 anos, 3 anos dentro de uma igreja e não conseguem largar uma cerveja? O que é uma cerveja diante do Cordeiro? O que é um cigarro diante de um Deus vivo que te libertou? Se conheceres a verdade, eu vou te libertar, diz o Senhor. Aleluias. João, ele largou a sua empresa. Eu não estou falando aqui para você largar a sua empresa, abandonar tudo e vir morar dentro da igreja. Não é isso. A pergunta é: quem é mais importante para nós? A nossa profissão ou Deus? Quem é mais importante para mim? O meu trabalho ou Deus? Quem é mais importante para mim? A faculdade ou Deus? Porque muitas pessoas, quando começam a fazer a faculdade, abandonam a igreja, abandonam o ministério, abandonam o Senhor. Muitas pessoas, quando começam a namorar, abandonam a igreja. Aleluias. Por causa de paixões, nós largamos a Deus. E Deus está perguntando: filho, quando é que eu serei a tua prioridade? Quando que eu serei a tua prioridade? Aleluias. A renúncia ainda faz parte do evangelho. Nós não pregamos outra coisa aqui. Aleluia. A renúncia faz parte do evangelho. Aleluia. E hoje nós entregamos a vida para Jesus e nós não queremos abandonar nada. Aleluia. E eu ouvi um testemunho que falou comigo, de um pastor contando uma experiência que tinha um servo do Senhor na casa dele, na casa da igreja, na verdade. E ele falou que esse homem era uma bênção, mas esse homem não largava o cigarro. E ele falou que esse homem, ele vinha em fila de oração, taca óleo, ora daqui, olha dali, óleo de unção, e nada desse homem se libertar. Ele falou: meu Deus, o que acontece que as pessoas não se libertam hoje? Aleluias. E ele ficou tão triste. E aí, de repente, esse homem sumiu da igreja. Nesse sumiço, o pastor ficou preocupado. Meu Deus, será que o homem morreu? De repente, ele estava pregando no altar, que aparece
o irmão na porta. E ele acenando assim pro pastor, falando assim: olha, tô limpo, tô limpo. O pastor entendeu. E o pastor começou a falar assim: Deus seja louvado, o Senhor ainda liberta. Aleluia, pela palavra. Aí no final do culto, o irmão chegou perto do pastor e falou assim: irmão, pastor, eu passei muito mal. E eu fui parar no hospital, fiquei internado. Naquela época não tinha celular para ter essa comunicação, para o pastor entrar em contato. E eu fiquei lá no hospital internado. E o médico, ele olhou para mim e falou assim, que o meu pulmão estava todo comprometido. E ele falou para mim: olha, seu pulmão está todo comprometido. E se você voltar a fumar, você vai morrer. Sabe o que aconteceu? Aquele irmão parou de fumar. Por causa de uma palavra de um médico. E quantas vezes o médico dos médicos está nessa casa, liberando a palavra de libertação, de cura e restauração para a nossa vida, e nós não recebemos? Por que aquele homem não foi liberto com a palavra do pastor? Aí eu deixo vocês pensarem. Porque existem coisas que não dependem de Deus. Existem coisas que dependem de mim e de você. Quando o Espírito Santo fala para você: tira aquela cerveja, tira aquele cigarro, joga fora, é Deus falando para você: se liberta. Eu te dei o poder de você ser livre. Aleluias. Aleluias. Então João, ele tinha um vínculo muito grande com o seu pai. Tanto que o texto deixa claro essa observação: e eles deixando seu pai Zebedeu. João, ele vive uma ruptura. Ele vive uma renúncia muito grande. Assim como Deus falou para o pai Abraão: sai da tua terra, sai da parentela e da casa do teu pai, aleluias, que eu lhe mostrarei. Renúncia. Sai da tua terra, renúncia. Sai da tua parentela, renúncia, que eu te darei as promessas. Se você renunciar, Deus te entregará promessas. Se você renunciar, Deus te dará bênção sem fim. Aleluias. Deus seja louvado. Então Abraão, Deus está falando para Abraão: sai de ambientes que não mudam nunca. Aleluias. E Deus está falando para algumas pessoas essa noite: sai de algumas amizades que não te constroem em nada. Alguns amigos que em vez de te levar para a casa do Senhor, te levam para o bar. É preciso, irmãos, falar dessa palavra. Jesus está voltando. E não existe evangelho sem renúncia. Se nós estamos aqui, glória a Deus, é porque você renunciou à sua casa, o seu travesseiro, a sua televisão, para vir para a casa do Senhor. Glória a Deus. Mas Deus, Ele quer mais de você, porque Deus acredita em você. Aleluias. O que Deus estava falando para Abraão é: chegou a hora de você crescer. Falei para a pessoa que está do teu lado: chegou a hora. Chegou a hora, com autoridade, de você crescer. Aleluia. Deus tem crescimento para esta casa, e você vai crescer junto com esta casa. Aleluia. O que Deus está falando para João é a mesma coisa. Está na hora de você crescer. Aleluia. Porque perto do pai e perto da mãe, nós somos eternos bebês. Eu só cresci quando eu larguei a minha casa, quando eu abandonei, quando eu larguei os meus pais e vim morar em São Paulo aqui, sozinha, com a criança no colo. Porque enquanto eu estava lá: pai, mãe, me ajuda. E Deus está falando para você: quer ser João? Quer ser amadinho de Jesus? Então começa a renunciar. Aleluias. Aleluias. O que Deus está falando nessa noite é a mesma coisa. Está na hora de nós crescermos. Então Joãozinho estava acostumado com o melhor. Eita glória. Quem não gosta de melhor? Todos nós gostamos de melhor. Aleluia. Joãozinho estava acostumado a pedir tudo para os pais.
e pai dá. Aleluias. Joãozinho estava acostumado a pedir lasanha para a mãe. Mãe, eu quero comer isso. Mãe, eu quero comer aquilo. Aleluias. E a mãe dá tudo. Mãe é mãe. Aleluias. Agora Deus está falando, João, está na hora de você crescer. Chega de tratamento VIP. Eita glória. Está na hora de você crescer. Está na hora de você amadurecer. Aleluias. Porque os teus pais terrenos já te ensinaram tudo. Chegou a hora do Pai da eternidade te ensinar algo mais profundo. E para crescer, precisa ter ruptura. Para crescer, precisa renunciar. Aleluias. A próxima renúncia de João, para mim, foi a pior. João precisou renunciar o seu temperamento. Marcos 3,17 diz. Marcos 3,17 diz. Tiago e João, filhos do Zebedeu, a estes lhe deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Olha o apelido deles. João tinha um temperamento, para mim, não sei, está aqui um psicólogo, ele pode falar mais do que eu, mas para mim, eu vi um temperamento sanguíneo misturado, claro, com colérico. E aí João, ele não era tão amadinho, tão mansinho, tão bonitinho, como a Bíblia diz. E foi aqui que Deus começou a trabalhar na vida de João. Aleluia. Quem aqui é sanguíneo? Eita, ninguém tem coragem de levantar a mão. Quem aqui é sanguíneo? Glória a Deus. Aleluias. João, aleluias. Quem aqui é barulhento? Eita, Jesus. Não, gente, não é barulho santo, não. É barulho carnal. Quem é aqui barulhento? Confuseiro. Barraqueiro. Ninguém, Jesus. Ai, Jesus, ninguém. Aleluias. Briga por tudo. Ah, eu não gostei desse louvor. Ah, porque o culto era para ter isso. Ah, porque o culto era para ter aquilo. Tem gente, irmão, que briga por tudo. Briga por causa da caneca. Briga porque mexeu nisso. Briga por causa de tudo. Meu Deus, misericórdia. Tudo é um motivo de uma confusão. E é muito triste quando nós olhamos para as pessoas que se dizem ser de Deus. Quando nós não vemos mais mansidão nas pessoas que dizem ser de Deus. Quando nós não vemos mais, por exemplo, bondade, generosidade, fidelidade. Quando você conta um segredo para essa pessoa, você fala assim, não conta para ninguém. Ela sai espalhando para todo mundo. Cadê o Espírito do Senhor? Fidelidade? Aleluia. Isso é muito triste, irmãos. Nós vivemos numa geração que não respeita mais nada. Não respeita mais ninguém. Aleluia. Não damos mais lugares aos idosos. Quantas e quantas vezes eu fui trabalhar e jovens que iam para a escola não davam lugar para os idosos sentar. Meu Deus. Filhos que gritam com os pais como se grita com um cachorro. Que geração é essa que a gente está vivendo? Esse era o Joãozinho, o amadinho. Lucas, no capítulo 9, do versículo 54. Lucas 9, 54 diz: e os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, querem que digamos que desça fogo do céu e consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, Jesus repreendeu e disse: vocês não sabem de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Aleluias. Jesus manda o amado ir evangelizar os samaritanos. Como não receberam eles, eles falaram assim: vamos tacar fogo nesse povo, vamos matar todo mundo. Aleluias. E olha a lição que esse Jesus nos ensina. Olha a lição que Jesus me ensina. Se não te trata bem num lugar, se não te honra num lugar, sai. Mas não briga não. Só apenas sai, ó. Jesus ensinou. Está na Bíblia. 38 diz: e João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em
teu nome expulsava demônio, o qual não nos segue. Quer dizer, não anda junto conosco, mas estão fazendo a obra lá. Aleluia. Porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não nos proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por... Este era o amado. Ó, o amadinho. Este era o amado. Marcos 10, 34 fala: aproximando-se dele, Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que faça o que pedimos. Estava obrigando assim o Jesus. E eles lhe disse: o que vocês querem que eu faça? E eles disseram: conceda-nos que na tua glória nós assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que vocês pedem. Podem vocês beber do cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles responderam. Aqui foi um pedido de uma mãe, tá? Pedindo um lugar de honra para os seus filhos. Aí Jesus respondeu. E eles disseram: podemos, Jesus. O amado, ele era ambicioso. O amado, ele queria status. Ele estava acostumado com os melhores lugares. E quando a pessoa está acostumada com os melhores lugares, quando ela chega em um lugar, ela quer o quê? Os melhores lugares. Mas o reino de Deus é diferente. O reino de Deus é diferente. Se você quer ser grande, o reino de Deus é diferente. Aleluia. Jesus estava ensinando o amado algo profundo. Versículo 40, aqui no verso 40. Aleluia. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido a conversa deles, começaram a indignar-se contra os 12. Olha, colocou briga entre os discípulos por causa de um pedido. Sabe o que o Senhor está falando aqui conosco nessa noite? O que é teu, é teu. O que eu tenho para você, ninguém toma. O lugar que eu tenho para você, ninguém tira. Está guardado, está reservado. Na hora certa, no momento certo, eu te coloco no meu lugar. Aleluias. Jesus estava nos ensinando aqui uma coisa muito profunda a João. O que é ser destaque? Quer destaque? Quer destaque, João? Então suporte o que eu vou suportar. Quer destaque, João? Então renuncia o que eu vou renunciar. Aleluias. A vida cristã, irmãos, a vida cristã não nos coloca no trono, mas a vida cristã nos tira do trono. Esse é o verdadeiro evangelho. Se eu não mudar nada em mim, se eu não mudar nada em mim, eu nunca renunciei a nada. Está aqui o meu digníssimo esposo, tadinho. Quando ele me encontrou, Senhor, só o sangue de Jesus. Barraqueira, briguenta, confuseira. Imagina, irmãos, uma baixinha desse tamanho. Briga, irmãos. Eu vou contar uma coisa com vergonha. Eu quase matei uma menina na escola. Quando eu era adolescente, para vocês verem como Deus, ele transforma. Quando eu era adolescente, uma menina só me provocando. E naquela época, chamam hoje de bullying. Mas naquela época, irmãos, todo mundo escutava essas coisas. E aí me chamaram de um apelido que eu não gostei. E eu só calada, aguentando tudo calada. Uma hora, subiu o sangue nordestino. Quando subiu o sangue nordestino, eu parti para cima dela, dentro da sala de aula. Peguei a cabeça dela, irmãos, com muita vergonha. Senhor, misericórdia. Com muita vergonha, eu tô falando. Peguei a cabeça dela, irmão, tá aqui na parede. Pá, como você tá com a bola. Eu falei, pronto, matei a menina. Eu tô falando de nós, irmãos, desculpa. Eu estou falando a minha vergonha, que Deus me transformou.
Será que Deus, o Deus que me transformou, não pode te transformar e te dar a mansidão? Aleluias. Se eu não mudar nada em mim, eu não renunciei nada. Não adianta estar 10 anos dentro da igreja se nada mudou em você. Alguma coisa tem que mudar. Eu ouvi uma frase, deixa eu ver se eu tento lembrar. Uma frase que fala assim: que os crentes leem a Bíblia e os ímpios leem os crentes. Olha que forte. O que nós estamos mostrando lá fora, quem nós somos? Aleluias. Não existe renúncia sem mudança. Não existe, irmãos. A maior renúncia não é fora, é dentro. Renuncia a si mesmo. Eu preciso mudar alguma coisa dentro de mim. Se eu era confuseira, se eu era barraqueira, alguma coisa eu preciso mudar dentro de mim. E nós seremos provados todos os dias. Esses dias eu ouvi algo. E eu falei assim, eu vou responder. Quando eu falei eu vou responder, o Espírito Santo, cala a boca. O Espírito Santo falou assim, não responde nada. Não responde nada. Se a cada cão que latir para você, você parar para jogar pedra, você não vai chegar no seu destino. O Senhor falou para mim. Eu falei, me ensina, Jesus, a calar minha boca, Jesus. Me ensina a calar minha boca, Jesus. Aleluia. Então Jesus, Ele veio nos falar. Eu vou te transformar tanto, João. Eu vou te transformar tanto, João, que eu te tornarei no meu amado. Quando nós olhamos para esse personagem, nós falamos, nossa, o amadinho de Jesus. Irmãos, olha como Deus transformou João. Ele agora, ele é conhecido como o amado. Você precisa ser reconhecido como alguma coisa precisa mudar dentro de nós. Senão nós vamos entrar e sair do culto da mesma forma. Aleluias. E o Senhor está falando aqui, eu vou te transformar tanto, João, que eu vou te dar um fogo diferente. Não é um fogo da terra, mas é um fogo dos céus. Quem crê nisso? Deus vai transformar tanto você, que as pessoas vão olhar e falar para você, é essa mesma? É esse mesmo? Aleluias. Não é fogo da terra, é fogo do céu. Aleluias. E transformando João volta em Samaria. Porque Deus é especialista em fazer você voltar naquele lugar. Esse é o nosso Deus. Atos 8:14, eu estou quase finalizando. Atos 8:14 fala: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e o amado João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem um fogo diferente. Que fogo é esse? O fogo porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram a mão e receberam o Espírito Santo de Deus. Deus transformou tanto João, que agora ele voltou em Samaria, mas ele voltou com fogo diferente. Aleluia. Ele voltou com um fogo santo. Aleluia. E Deus está falando para você, igreja, está na hora de você revelar o meu fogo, o fogo do Espírito Santo. Aleluia. João, transfere agora um fogo diferente. Não é um fogo que mata, mas é um fogo que marca dentro das pessoas. Aleluia. Não é um fogo da carne, mas é o fogo do Espírito Santo. Aleluia. Deus está falando, filho, transfere o meu fogo, transfere a minha presença agora. Aleluia. E para finalizar aqui, a história conta que este João já velho, o imperador Domiciliano manda o matar, porque quem tem a voz da verdade, Satanás vai querer calar. Eu vou falar de novo.
Quem prega a verdade, Satanás vai querer calar a tua voz. Mas não se preocupa não. Aí aqui fala aqui que o imperador manda matar João. E lançou João dentro de um tanque fervente de óleo para matar ele. Eu fico imaginando a cabeça de João. Meu Deus. Eu fico imaginando quando João estava entrando dentro daquele caldeirão fervente. Talvez na cabeça de João ele falou assim: Senhor, eu queria matar o samaritano com o fogo, agora esse fogo vai me matar. Mas aí o Senhor falou para João: não, João, como você renunciou, eu vou te livrar. Quem renuncia por amor a Cristo, Deus o livra. Quem renuncia por amor a Cristo, vou repetir, Deus te livra. Aleluias. E aí o Senhor falou para João: não, João, eu não vou te matar. Como você renunciou à sua vida, como você negou a si mesmo, como você negou o seu temperamento, eu vou te livrar. Aleluias. E a história conta que eles jogaram ele dentro. João, ele não sofreu nenhum dano. Você não vai sofrer nenhum dano. Quando a tentação vier bater na tua porta, quando a doença vier bater na tua porta, você não vai sofrer nenhum dano, diz o Senhor. Então, vendo Domiciliano que ele não morria, aí ele pensou: já que esse velho não morre, vamos fazer o quê? Vamos jogar ele na ilha de Patmos. Aleluias. Eu não sei se você entendeu. O que o Senhor falou para mim: aquilo que não te mata vai te impulsionar para você ir aonde eu quero te levar. Aquilo que não veio para te matar vai te impulsionar. Aleluias. E lá na ilha de Patmos, Jesus, ele dá a mais linda revelação. Se coloque de pé. Aleluias. Deus está falando aqui: filho, mata o teu temperamento, mata o teu ego, mata o teu eu, renuncia, que eu vou te entregar mistérios do céu. Quem quer mistérios dos céus? Quem quer ver o que João viu? Eu vou te entregar mistérios do céu. Se você renunciar o teu temperamento, o teu ego explosivo, eu vou te entregar revelações profundas. Quem crê? Aleluias. E lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 9, para finalizar, diz: eu, João, capítulo 9, Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino da perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito o dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreve no livro o que você vê, e manda-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, eu vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem. Aleluia. Se você renunciar, o Senhor está falando: eu vou me revelar a você. Aleluias. Com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Quem quer ver Jesus aí? A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo, e os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, aleluias, caí aos pés como morto. A presença do Senhor nos faz nos prostrar e não nos elevar. A presença do Senhor te faz você se humilhar e não se exaltar. A presença do Senhor faz você ficar bem, ó, pequenininho, e não grande. Aleluias. E ele falou:
último. Se você renunciar, eu vou me revelar a você, igreja. A você que acha que ninguém te dá nada. A você que acha que é desprezado e desprezada. Se você renunciar a mim, eu vou me revelar a você. Aleluias. Vamos louvar aqui em nome do Senhor Jesus.